Olha, na verdade eu quando tive a reunião com a Susana Menezes, aqui no Luca, ela perguntou-me se eu tinha algum livro ou assim alguma obra que fosse importante para mim ou que eu gostasse de trabalhar a partir de. E assim que ela me fez a pergunta, a minha resposta foi logo óbvia, que tinha que ser o Príncipezinho. O Príncipezinho, na verdade, desde a minha primeira criação que está presente, eu tenho sempre frases do livro em vários espetáculos meus. Sempre que vou para iniciar um novo processo de criação, dou por mim a ler o Príncipezinho e ao mesmo tempo sempre tive algum medo, porque é uma obra com uma grande envergadura, de facto. É intimidante trabalhar a partir do Príncipezinho, já foram feitas muitas adaptações também. E quando a Susana me fez esta pergunta, eu pensei, ok, vai ser agora, vou lançar esta e deixa ver. E pronto, aceitaram, e entretanto, ao longo destes 3 anos, tenho estado a desenvolver este espetáculo, porque já foi há 2 anos e meio, 3 anos, que tínhamos tido essa primeira conversa. Então, apeteceu mesmo mergulhar aqui um pouco no Príncipezinho. Para mim, falar sobre o Príncipezinho é também falar sobre a minha infância, sobre a minha mãe, sobre luto, sobre perda. Então, eu costumo dizer que mais do que uma adaptação do Príncipezinho é um trabalho muito sobre sensações, sobre temáticas que estão presentes na obra, mas não é de toda uma adaptação do livro. Olha, muitas das figuras do livro estão presentes numa outra roupagem. Eu acho que é parte da surpresa também do espetáculo é essa. O espetáculo fala sobre uma rapariga, a Ana, que é interpretada pela Ana Valentim, que foi convidada para fazer um espetáculo sobre o Príncipezinho e que chega ao dia da estreia e diz ao público que não conseguiu cumprir o propósito de fazer um espetáculo que homenageasse o livro. Uh, a minha ideia, como o Príncipezinho fala muito sobre uma série de viagens, a grande parte do livro são as viagens que o Príncipezinho vai fazendo a vários planetas e vai conhecendo várias figuras. Inclusive, ele cruza-se, por exemplo, com uma figura de um homem que quer patentear as estrelas porque diz que é a única coisa que ainda não tem pertença, são as estrelas. A mim aqui o que me interessava era trazer um pouco essas viagens que o Príncipezinho faz aos diferentes planetas, um pouco aqui ao teatro e aos diferentes departamentos e às várias pessoas que trabalham no teatro. Nesse sentido tem um aspecto meta-teatral do espetáculo, mas que acaba por ser muitas visitas de várias figuras que trabalham aqui neste teatro, que vão aparecendo ao longo do espetáculo e que para mim representam também os encontros do Príncipezinho com estas pessoas que lhe vão dando certas mensagens e que vão fortalecendo a estadia do Príncipezinho e as viagens dele. Só que aqui, em vez de ser ao Príncipezinho, é a Ana. Mas também temos aqui presente a figura do Príncipezinho. Sim, olha, foi feito com muito cuidado. Tentei fazê-lo com muito cuidado, com muito respeito, mas com grande frontalidade. Ou seja, parte da minha missão com o dia em que decidi ensinar o Príncipezinho foi também fazer um espetáculo que falasse sobre perda e sobre luto de forma muito direta, sem romantizar, sem ter medo, mas que ao mesmo tempo não deixe de ter um certo lado de magia, não deixe de estar associado ao livro do Príncipezinho, que para mim também fala muito sobre isso. Também vem de uma carência, de uma vontade que eu tive em criança de ir ao teatro e ver espetáculos que me falassem sobre essas temáticas, porque, pronto, infelizmente, como tinha comunicado diretamente com a perda de vários membros da minha família, sentia vontade de ver espetáculos que me falassem diretamente sobre isso. Então também veio dessa vontade, veio dessa necessidade e, curiosamente, sendo a primeira vez que estou a trabalhar para um espetáculo mais vinculado para um público infantil-juvenil, mas que no fundo é pensado para toda a gente, eu acho que acaba por ser talvez o meu espetáculo mais pessoal e mais autobiográfico, aliás. Ao longo dos ensaios, conforme fui vendo, é que me fui apercebendo do quão pessoal é, porque é muito sobre a minha ligação com este livro que me acompanha há tantos anos e que eu vou todos os anos vou lendo o livro e vou descobrindo e descobrindo-me naquelas páginas. Então foi tudo feito com muito respeito, com muito cuidado e com muito. Foi mesmo especial e está a ser mesmo especial fazer este espetáculo, porque acho que de alguma forma, isto vai soar assim muito melodramático, mas acho que acabou até por me salvar um pouco. Acho que acabou por me trazer uma certa calma, por me voltar a lembrar de uma série de coisas que às vezes, conforme vamos crescendo e a vida vamos lidando com várias coisas, parece que vais perdendo. Então este espetáculo tem-me também trazido muito esse. Tenho estado em grande comunicação com a minha crença interior.
Sim, totalmente, totalmente. Aliás, inicialmente eu até pensei se seria eu a fazer o espetáculo, a entrar no espetáculo como ator, depois tomei a decisão de não o fazer, por vários motivos, mas sim, eu acho que a personagem da Ana é uma grande ramificação de mim, como eu acho que tudo aquilo que, pelo menos que eu escrevo, é sempre um pouco ramificação de partes de mim, ou de pensamentos, ou de ansiedades, ou questões que me acompanham. Acho que aqui a Ana acaba por ser muito simbolizar algo que eu sinto na vida e no meu dia a dia, que é esta adulta que ao mesmo tempo não quer deixar de, não se quer esquecer da criança que foi e que é, e que quer nutri-la e que não quer perder também a capacidade de sonhar e de estar em plena comunicação consigo mesmo. Eu acho que é muito fácil nós perdermos a nós próprios pelo caminho e esse espetáculo, quando tu falas sobre a autodescoberta, eu acho que vem muito daí, que é sobre esta ideia de nós, neste caso, temos uma personagem que quer fazer um espetáculo sobre o príncipezinho porque também quer falar sobre a mãe que perdeu. Mas por ter medo de falar sobre a mãe, ela não consegue também falar sobre o príncipezinho. Então é precisamente sobre ela, ao encontrar-se com aquilo que ela quis camuflar ou que quis esquecer, ao reencontrar-se com essas temáticas, acaba por perceber também qual é que é o rumo para o espetáculo dela. E para mim também foi o meu processo de criação deste espetáculo. Foi falar sobre a minha família, falar sobre mim, falar sobre a minha mãe, como todo o meu trabalho fala, mas curiosamente talvez este e o anterior, Quando Eu Morrer Vou Fazer Filmes no Inferno, são dois espetáculos que acho que se cruzam em pontos muito próximos, ramificações totalmente diferentes, o que seria trazer ao Luca o Quando Eu Morrer Vou Fazer Filmes no Inferno, mas acho que acabam por ser espetáculos que se cruzam muito nesse sentido, de ser também muito sobre a história da minha família. Eu quis reduzir o espetáculo a algo mesmo muito simples, que fosse muito sobre como nós começamos inclusive com a Ana, logo no início do espetáculo, a dizer que falhou na missão de fazer uma adaptação do Príncipezinho. Eu queria despir o palco o mais possível. Ele é um espetáculo que está a pensar, como tem um lado meta-teatral, quer trazer um pouco esta ideia desta magia de há entradas e saídas por toda a parte, temos um ciclorama que é a única parte de cenografia que temos, o único objeto onde existe uma forte componente de animação. O ciclorama funciona quase como uma espécie de portal onde atrás do ciclorama tudo funciona em animação e também é muito sobre despir o teatro, ou seja, neste caso interessava-me também a expor o próprio teatro onde nós estamos, o próprio Luca, desde os camarotes, desde a plateia, desde o palco, desde as várias possibilidades que este espaço nos traz e ser feito com muita liberdade e com uma grande crueza. Interessava-me trabalhar muito a crueza, porque temos a animação que já é assim um apontamento muito forte visualmente e eu queria que o resto fosse assim muito aberto, numa grande ligação com o público também, que é uma coisa que eu não costumo trabalhar tanto. Este lado eu costumo assumir muito a quarta parede e aqui interessava-me precisamente roubá-la e que fosse muito sobre estamos todos aqui a fazer parte deste acontecimento. Olha, o texto foi escrito, a primeira versão foi escrita mais ou menos há 2 anos, depois fui fazendo várias leituras. Curiosamente, acho que foi de todos os meus textos até hoje aquele que teve menos versões. Uh, Talvez por eu ter uma ligação tão forte com o Príncipezinho, foi logo muito óbvio para mim qual era o caminho que eu queria tomar. Aliás, assim que eu saí da reunião com a Susana, eu sabia logo como é que era o espetáculo. Claro que depois no processo de escrita tu vais descobrindo e vais deslumbrando até, com parece que há algo que ganha vida própria e começa a seguir outros caminhos. E foi feito assim numa grande comunhão com a equipa. São pessoas com quem eu já trabalhei muitas vezes, tirando o Benedito José, o Benny José, que faz o Príncipezinho. A Ana Valentim, a Claudiara, a Mariana Fonseca e o João Pedro Leal, não só são pessoas com quem eu estudei, mas pessoas com quem eu tenho vindo a trabalhar. Olha, tem sido feito assim mesmo com muito amor, com muita leveza. Tem sido mesmo bom e acho que todos temos sentido isso porque tem sido um processo mesmo leve e acho que estamos todos a ver com grande responsabilidade também isto, porque eu também vejo há aqui a possibilidade de muitas pessoas ser a primeira vez que vão ao teatro ou ser o primeiro contacto com o teatro, então também vejo essa missão com grande responsabilidade e é muito importante para mim que a história que estejamos a contar esteja mesmo a ser bem contada, que saibamos mesmo a história que queremos contar aqui. E tem sido muito um trabalho nesse sentido, mas que eu acho que acabou por tudo se compor assim de forma muito
vou voltar a repetir, mas mesmo muito leve. Porque é bom trabalhar com leveza. Eu, como sou um bocadinho ansioso, eu até estranhei a meio do processo porque senti que a coisa estava muito calma, mas de facto acho que entendemos logo muito bem o universo, a temperatura do espetáculo, o tema, as cores, as várias cores que ele tem. E tem sido mesmo assim, mesmo um processo especial. Olha, tenho vários. Eu dou por mim, às vezes, com um grande sorriso a assistir aos ensaios. Há aqui há um momento onde entra uma música que é muito especial para mim, que é Uma Pequena Flor, da banda Entre Aspas, que é uma música de 1997 e que para mim essa música entra e surge num dos momentos que para mim é o coração do espetáculo. Talvez eu diria que esse é assim um momento particularmente forte, mas acho que todo ele é assim, toda uma viagem em continuidade. Acho que é difícil de esmiuçar um só momento, porque ele para mim funciona, o espetáculo está pensado quase como se fosse uma respiração de 55 minutos. Todo ele é assim uma respiração. É difícil desmembrar uma parte porque uma surge de a outra. O início é necessário para podermos chegar ao ponto final. Eu acho que ele, desde o início, que está pensado é a história de um crescimento pessoal e de um processo de emancipação e de redescoberta da personagem da Ana. Então, olha, este espetáculo é muito curioso, porque e novamente o Quando Eu Morrer Vou Fazer Filmes no Inferno, eu sinto que são espetáculos que fazem quase um sum-up, quase que encapsulam todas as temáticas que eu tenho trabalhado nestes últimos 10 anos. Este é o meu 11º espetáculo e eu sinto que a partir daqui há um novo caminho que se está a abrir de... Eu costumo dizer, eu acho que as temáticas e as questões que me assombram serão sempre as mesmas e não pretendo fugir delas. Acho que cada espetáculo é diferente, são todos diferentes uns dos outros, mas todos eles coabitam o mesmo universo. E para mim este tem exatamente o mesmo lugar que todas as minhas outras criações. É muito importante para mim, é um espetáculo que tinha que ser feito agora entre o anterior e um próximo no final do ano. 2025 também acabou por ser assim um ano particularmente intenso, porque vou ter 3 criações, esta é a minha segunda este ano, vão ser 3 criações, depois reformo-me, mas acabou por ser assim um ano particularmente intenso. E acho que estar no meio destas 2 criações, acho que é assim que tinha de ser. Olha, tenho aprendido a não perder a capacidade de sonhar, a não ter medo de ter várias perguntas para as quais eu sei que não vou ter respostas fáceis ou respostas óbvias, e a não esquecer-me da criança que fui e que sou. E eu estou sempre muito ligado à minha infância, para mim é um período mesmo muito importante. E há uma frase do Príncipezinho que sempre me acompanhou, que é esta ideia de que como é que não perdemos a capacidade de nos cativarmos uns aos outros, e cativar é criarmos laços uns com os outros. Por pequeno que seja o encontro que vamos tendo uns com os outros, de que forma é que estamos atentos e não perdemos a capacidade de escutar e de nos vermos uns aos outros. E esta ideia que eu acho também é muito poderosa no livro, de que o essencial é invisível aos olhos, e é fácil esquecermos disso. É fácil até tornarmos um pouco... termos medo de cair em moralismos e às vezes falar sobre estes assuntos de coração aberto parece que nos deixam assim um pouco mais expostos, mas de facto este de todos os espetáculos que eu fiz até hoje é aquele onde decidi mesmo abrir o meu coração sem medos de o abrir, e é sobre isso. Mas acho talvez essa ideia de que o essencial é invisível aos olhos, e pretendo não me esquecer disso. Mário, muito obrigado. Obrigado.